Desde a sua criação, o Eminente tem como supremo conceito tornar-se um espaço onde todos encontram uma forma de expressão, da sua expressão. Nós começamos em 2016 num formato muito pequenino, num jardim pequeno em Oeiras, apenas 2 dias de festival e muito familiar. Fomos crescendo, incluindo mais diversidade cultural, mais expressões artísticas, até que chegarmos aqui e temos ainda muita coisa para melhorar, porque o mundo é feito disso, de melhoria em cima de melhoria. Este ano as melhorias tiveram um grande objetivo, levar mais longe o espírito de inclusão que sempre reinou no festival. Numa tentativa de melhorar camadas e camadas nessa inclusão e nesse espaço que deve servir todos e trabalhar para que todos estejam presentes. Mas o que é afinal a inclusão para o Eminente? Fala-se de inclusão social, de inclusão artística, mas há ainda todo um mundo para descobrir e incluir. A missão fundamental do Eminente é ser um espaço de visibilidade e de apresentação de diversas expressões de cultura urbana. Esse espaço de visibilidade é dado muitas vezes através de artistas que são mais reconhecidos ou são até os ídolos dos outros que ainda não têm esse lugar, esse espaço de visibilidade. Mas é feito também por uma espécie de discriminação positiva com uma série de agentes artistas, sejam da música, às artes plásticas, aos desportos urbanos, que têm características diferentes daquilo que é considerado o mainstream. E então, não é que isso seja necessariamente um fator decisivo, mas temos essa procura, esse trabalho é cuidado, não é? Desde a igualdade de género, à multiplicidade de géneros, tentamos que todos se sintam num lugar seguro em muitas facetas daquilo que são as pessoas e a humanidade. Nós pensamos em inclusão, pensamos automaticamente em espaço. A pessoa não ter medo de ir ali, fazer isto. Se calhar vou ali, vou ser observado, vou me sentir a mais. Porque essas marcas de exclusão, dentro da inclusão, deixam-nos marcas ao longo do nosso percurso. Não é? Nós não nos sentimos bem num sítio, não temos vontade de voltar. E o que eu costumo fazer é pegar em conceitos. Ok, agora vou trabalhar este conceito de espaço. Explora do espaço saem outros conceitos que tu vais ligar para ampliar mais espaço. E espaço para os animais, pessoas dentro das diferentes gavetas sociais que temos, porque somos formatados a ter essas gavetas sociais. Infelizmente a sociedade não é toda ela igual, a equidade não é uma coisa que nós ainda já estejamos lá, as pessoas não partem todas da mesma base e portanto às vezes aquilo que seria uma ideia de justiça para uns não é o mesmo que é para outros. Nós tentamos dar o nosso melhor no sentido de que o acesso seja o mais facilitado para todos. E eu não digo isto, eu digo isto sabendo que se calhar estamos a esquecer de alguém. O que nós tentamos fazer cada vez mais é trabalhar com parceiros, com consultores, escutar o mais possível das comunidades diversas que nós trabalhamos para conseguirmos ter não nos esquecer de ninguém, não é? É essa às vezes a nossa ansiedade. Bolas, não pensei
devia ter pensado, então se nós tivermos mais gente, mais amigos, mais comunidade a darem-nos os inputs, depois o nosso trabalho é conseguir dar esse acesso. Quando se fala especificamente de acessibilidade, conceber um festival justo e seguro traz, então, muitos desafios e outros tantos obstáculos. Os desafios são muito grandes e o desconhecimento também é um bocadinho grande, porque na realidade há uma parte que é o cumprimento da lei, e isso todos os festivais fazem, e depois há um outro lado que é o que é a experiência do consumidor e o que é a deficiência, porque na realidade uma das coisas que eu fui percebendo ao trabalhar na Access Lab é que cada caso é um caso e obviamente nós não podemos ir a todos os casos da deficiência, mas temos de tentar ter um modelo que seja o mais abrangente possível. E as estruturas que são obrigatórias por lei pretendem fazer isso, mas depois há todo um outro lado que é o feedback. O que é um festivaleiro? O que é que os festivaleiros querem? O que é viver a experiência de um festival? Portanto, os desafios são muitos, são caros, são difíceis porque muitas vezes não há e é preciso haver informação, criatividade e seriedade. A produção de um festival de música num espaço improvisado é sempre um desafio muito grande. O Iminente tem esta característica também de ser um festival um bocadinho nómada, que foi mudando de lugares e que habita alguns territórios abandonados da cidade de Lisboa. O ano passado viemos para este espaço, para a Matinha, tivemos que fazer a produção do festival em muito pouco tempo, em cerca de 2 meses, e fizemos muito pouco. Eu assumo em termos de acessibilidades. Tínhamos, mas essas acessibilidades, mas ainda assim não permitia a pessoas com mobilidade reduzida acederem a todos os palcos sem exceção do festival e terem também a possibilidade de se sentirem seguros junto de grandes multidões, portanto com um espaço reservado. E portanto havia acesso, mas não havia depois alguma segurança desse espaço. Então este ano nós trabalhamos com a Access Lab neste sentido de eles nos ajudarem dentro das limitações orçamentais muito grandes que nós temos, também nesse desenho do espaço, de forma a que ele possa ser mais acessível. Procurar parceiros é também procurar mais informação. O facto das pessoas não irem buscar informação não é uma questão de má vontade, nem só de falta de tempo. Acho que há aqui um lado que assusta estar a investir em trazer muitas pessoas com deficiência e depois não correr bem. Portanto, há aqui um lado também quase de autoproteção dos promotores, da parte dos festivais, porque pensam, ok, se calhar eu faço aqui o mínimo, porque de repente se calhar se não tiver a fazer a coisa totalmente bem feita, até posso fazer pior. E a verdade é que, também como, infelizmente, por não haver muitas estruturas, por não haver muita representatividade de pessoas com deficiência nos festivais, é difícil que isto esteja na cabeça das pessoas como prioridade e como primeiro pensamento. Portanto, acho que é uma combinação das duas coisas. Mas sim, a falta de informação quer dizer, nós hoje em dia é inquestionável que um festival tem que ser sustentável do ponto de vista ambiental, porque já não se permite, e porque isto é uma coisa que está na cabeça e que está no discurso de todas as pessoas. E isto ainda não tinha acontecido, isto está a começar a acontecer ao nível da inclusão. Por isso mesmo também faz muito sentido tudo isto que estamos a fazer no Iminente, porque a inclusão é isto mesmo, é pensar em todos. E todos passa por velhos, novos, todo o tipo de diversidades étnicas, todo o tipo de orientações sexuais, todo o tipo de identidades e todo o tipo de deficiências. Obviamente que isto depois é um caminho. Começa-se um bocadinho com alguns passos que são dados, e nós muitas vezes usamos esta palavra dos passos, às vezes mesmo para quem não pode dar passos, mas vão sendo dados estes passos e perceber que cada coisa é bem feita, é consequente, é bem comunicada, porque isto é fundamental. Somos transparentes, ou seja, sabemos que esta inclusão não pode ser feita de um dia para o outro. Estamos a falar de muitos anos, de muitos problemas ao nível de todo o tipo de inclusão social e o que seja. Mas a verdade é que, passo a passo, vamos chegando lá. O trabalho entre o Iminente e a Access Lab teve, logo no seu primeiro ano, efeitos claros e visíveis. Nós trabalhamos em conjunto com a produção,
precisamente nesta questão da jornada do consumidor e na comunicação com a comunidade. Porque uma das vantagens que nós temos na Access Lab é que temos um bocadinho estes dois lados, por um lado o Tiago, por outro lado o meu, e que tentamos, de alguma forma, pensar o que é que cada um destes dois stakeholders está a pensar. Portanto, nós trabalhamos a jornada do consumidor em termos de percursos acessíveis, em termos da política de bilheteira, que é uma questão absolutamente essencial e que é uma não questão para nós e foi uma não questão para o Iminente, mas ainda é uma grande questão ao nível de muitos eventos. E uma vez mais tem a ver muito com a falta de pensar no assunto. Não é só informação, é perder tempo a pensar no assunto. Porque, na realidade, quando nós começamos a falar com as pessoas, percebem porque é que estas coisas têm que ser feitas. E este, no fundo, é um espaço natural. Para nós é muito bom que a inclusão seja vista num espaço em que a inclusão é muito mais do que uma raça, uma pessoa com deficiência. Um festival é pensado para o seu público, mas é feito pelos seus artistas. Essa inclusão também na programação é ela mesma também pensada, ou seja, para que exista esse espaço de visibilidade à pessoa com deficiência, também na programação. Mas não só isso, ou seja, há outras formas também de poder trabalhar aí, ou seja, não é novo, por exemplo, o Iminente no passado já teve, por exemplo, o Mohamed Lamouri, quer agora em Marselha, quer em edições anteriores em Lisboa, que é um músico que é cego e, portanto, nós tentamos, e não foi escolhido por ser cego, foi porque a música dele é totalmente enquadrada em algumas linhas de programação que já tivemos. Na verdade, não foi um desafio do festival. Nós convidamos, através do Tristani, que tem uma programação própria no Palco Cine Estúdio, a Alice Neto Souza a vir declamar a sua poesia provocadora, dela e de outros. E a Alice achou muito importante trazer uma tradutora de língua gestual e que, de facto, nos dá essa perspectiva da importância que tem, até para a poesia, essa tradução. É claro que nós gostaríamos de ir muito mais longe e esperamos poder fazê-lo muito em breve, desde a audiodescrição de concertos, desde a aproximação às colunas de palco para o lado sensorial. Bom, há imenso trabalho a fazer. Nós estamos a trabalhar sobre isso, todos os anos tentamos mais e mais ter essa atenção, juntando e ouvindo muitas vozes para que possamos ser ainda melhores.